Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, hoje nós começaremos um novo módulo este que se chama Excel, na qual iremos trabalhar sobre planilhas eletrônicas, beleza? Então, vamos primeiramente conhecer a estrutura, Depois nós iremos trabalhar com as suas principais funções e depois nós trabalharemos com as partes de formatações. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes, na qual no começo nós vamos trabalhar com as estruturas, Depois trabalharemos com a parte de fórmulas e depois, como última parte do módulo, nós iremos trabalhar com as suas formatações. Beleza? Então vamos conhecer a estrutura do Excel. A estrutura do Excel, na verdade, do Excel 2013 em questão, diga-se de passagem, ele praticamente vem com algumas funcionalidades comparadas com o do Word 2013, Primeira coisa que a gente tem que salientar é o quê? Que no Excel, nós temos as guias, e nós possuímos os grupos, da mesma forma quando você trabalha com o Word. E aí nós temos a parte de acesso rápido, da estrutura, que vai falar sobre o quê? Todos os ícones que você abre frequentemente, salvar, refazer, desfazer, você também pode personalizar. Depois nós temos as guias, O que são as guias? São os conjuntos maiores de opções, Depois nós temos os grupos, Assim como o Word 2013 nós temos as guias e os grupos. E depois nós começamos a trabalhar com um novo formato de informação, as células, Pode cair no seu concurso público o seguinte, perguntar o que é uma célula. É a menor unidade de informação numa planilha eletrônica, tá? Então, a célula é a menor unidade de informação numa planilha eletrônica. Ou pode perguntar o seguinte, como é constituída uma célula? Quando nós trabalhamos com planilhas eletrônicas, gente, nós temos que entender o seguinte, que nós trabalhamos com linha, E como nós trabalhamos com coluna. Toda vez, que for linhas, você vai ter numeração, Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Toda vez que você trabalhar com coluna é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. Então essa é a primeira informação que você precisa saber, Que eu tenho a estrutura, acesso rápido, guias, grupos. Isso se você viu a aula de Word 2013, você já sabe, que é padrão do Microsoft Office 2013, Só que agora a gente começou com uma nova informação essa chamada de células. O que é uma célula? É a menor unidade de informação em uma planilha eletrônica, certo? Lembrando que, como é constituída essa célula? Ela é constituída por uma linha e por uma coluna. Por exemplo, eu estou selecionado a posição 1 aqui, certo? Só que essa posição 1 não se chama 1, se chama A1. Por que ela se chama A1? Porque ela está na coluna A na linha 1. Se eu posicionasse, por exemplo, meu cursor aqui, seria coluna A, linha 3. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que saber, uma célula é composta por linha e coluna, tá? E lembrando que sempre começa-se com os números, as letras, depois você segue a linha. Então ficaria o seguinte, sempre começa por coluna e depois você vai por linha. Então lembre-se disso, uma célula é composta por CL, coluna e linha. Não existe uma célula somente de linha ou somente de coluna, perfeito? Então primeira regrinha que você tem que saber aí quando se trata de Excel, tá? Bom, depois, nós temos, continuando analisando a estrutura, do Excel 2013, na parte inferior, até porque, diga-se de passagem, toda essa parte que eu falei para vocês, é a parte superior da tela de vocês. A parte inferior vai concentrar, a questão da plan, O que seria um plan? A planilha que você está trabalhando, tá? Porque quando você abre o documento Excel, na verdade
ajudar no documento, quando você abre uma planilha em Excel, né, você pode abrir várias planilhas numa só planilha. Como assim? Porque quando você abre uma planilha eletrônica, tá? Ela abre uma pasta de trabalho, tá? Tanto é que, por exemplo, quando você se perguntar numa prova, você abriu um documento, desculpa, gente, você abriu uma planilha eletrônica, né? Vai ter que cortar essa parte, Glauber. Você, por exemplo, se cai numa questão de concurso público, né? Você abriu uma planilha eletrônica do Excel 2013. Qual é o nome que é apresentado como formato padrão, tá? Pasta 1. Por que ele é pasta 1? Porque dentro dessa pasta 1 eu posso conter várias planilhas, tá? Então lembre-se lá do Word, quando é padrão, documento 1, né? Aqui não, tá? Aqui é pasta 1, beleza? E aqui se chama pasta de trabalho, por quê? Porque dentro dessa pasta de trabalho você pode ter várias plans. O que seria uma plans? Pode ser várias planilhas. Vamos supor que você está fazendo um relatório de vendas. No relatório de vendas vai ter a planilha do mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então você pode conter numa pasta de trabalho, certo? Várias planilhas, beleza? E a outra coisa interessante também que pode cair em concurso público, que eu já vi caindo, né? Além de perguntar o nome, ele pode perguntar também qual que é o tipo de fonte padrão. O tipo de fonte padrão, assim como o Word, é calibre tamanho 11, tá? Então, calibre tamanho 11. Perfeito? Então, esta é a estrutura do Excel 2013, né? Estrutura essa que você tem que saber, tá? Então, lembrando, a questão de opções é só você associar com o Word, que é tranquilamente. Então, o Word eu sei que ele é baseado em guias, né, e menus, né? Eu possuo também a questão da barra de acesso rápido. O que é a questão da barra de acesso rápido? Todas as opções e comandos que você utiliza frequentemente. Eu posso personalizar? Claro que pode, professor, tá? Depois, eu preciso saber o seguinte, que na planilha eletrônica eu trabalho com algo que é chamado de célula. Pergunta da sua vida, o que é uma célula? É a menor unidade de informação em uma planilha eletrônica. Agora pode-se mudar a pergunta. Como é constituída uma célula? Uma célula, galera, é constituída por linhas e colunas. Lembrando que as linhas sempre vai ser números e as colunas sempre vai ser letras. Perfeito? Outra coisa, existe uma célula somente com linha? Falso. Existe uma célula somente com coluna? Falso. Perfeito? Então, você já consegue entender, né, como é que é a estrutura, beleza? Então, vocês entenderam a estrutura e nós vamos salvar esse arquivo. Quando nós salvamos esse arquivo, né, você vai ter que entender outra coisa interessante da estrutura, que é o seu formato, tá? Formato esse que é o ponto .xlsx. A partir do Office 2007, todo o seu formato tem que ter o X no final, tá? E aí até pegadinha de concurso, né? O Word 2013 consegue abrir um documento do Word 2013, perdão, gente. O Excel 2013 consegue abrir, por exemplo, um arquivo que foi criado pelo Excel 2003? Consegue sim. Só que poderia se mudar a pergunta, né? O padrão de arquivos, de extensão, né, do Excel 2013 é o XLS? Falso. Por quê? Agora é o XLSX. Então, lembre-se, a partir de 2007, você acrescenta o X na frente. Perfeito? Então, entendemos as estruturas básicas, entendemos como é que é formada a célula, entendemos também como é que se salva esse arquivo e agora nós vamos conhecer as principais guias e os principais grupos que são cobrados no Excel, né? Então, na verdade eu realizei para vocês um print das telas, né? Fui colocando as principais que vocês têm que estudar, né? Porque pode cair sim nos concursos, tá? Lembrando, gente,
que quando nós trabalhamos com Excel, né, o Excel por si só não cai tanto a parte de estrutura quanto se cai a parte de Word. Ah, professor, como assim? O Excel ele é baseado nas questões de funções e fórmulas. Então, assim, pode cair? Claro que pode cair. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau! Ele pode perguntar o seguinte: como que eu faço, por exemplo, para inserir uma imagem? Como que eu faço, por exemplo, para formatar o sombreamento? Então ele pode perguntar, mas nós temos que ficar focados mesmo na parte de funções e fórmulas. Mas então, de certa forma, eu vou dar uma pincelada, né? Não vou entrar detalhadamente assim como eu fiz com o Word, simplesmente vou pincelar, né, as guias, né, e os grupos que podem cair, e vocês vão ter que notar aí o que pode ser cobrado. Perfeito? Então vamos lá. As guias são formadas por página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Tá? Praticamente nós vamos ter que olhar todas, né? Mas claro que nós não vamos olhar todas as funcionalidades. Nós vamos olhar o que? Nós vamos olhar o que se cai em concurso. Perfeito? Então vamos analisar a primeira guia, página inicial, tá? Bom, eu coloquei em verde essa parte aqui, porque tanto a área de transferência quanto a parte de fonte praticamente é a mesma coisa que o Word, né? Você vai fazer a opção de copiar, colar, você vai dar um Ctrl X, que é recortar, ou você pode colar especial, que é colar sem formato, ou colocar, mesclar formatação. Na parte de formatação, a mesma coisa. Você tem o nome da fonte, o tipo da fonte, o tamanho da fonte, você tem a opção de negrito, itálico e sublinhado, você pode colocar sombreamento, que é o realce, você pode alterar a cor
da fonte. E uma coisa que é diferente é essa parte aqui da tabulação da sua célula, aonde que você pode inserir o seguinte: você quer que fique com destaque na parte inferior, na parte superior, ou você quer em toda a célula, você pode colocar também. Então essa que é o destaque. No caso aqui, se eu clicasse, por exemplo, né, somente iria para mim apresentar a parte de baixo. Se tivesse todo selecionado, ficaria dessa forma a minha célula. Perfeito? Então, isso é que você precisa entender. Outra coisa interessante é a questão do alinhamento, do grupo alinhamento, tá? O grupo alinhamento, você tem que estar preparado que ele pode cobrar a opção de mesclar e centralizar e quebrar texto automaticamente. Vamos começar com como quebrar texto automaticamente. Imagine que você tem uma célula, certo? E aqui está João, né? E aí não deu para terminar, certo? Não deu para terminar a célula. Então, esse ER do Kleber não vai ficar aparecendo, certo? Quando você clica nessa opção, o que acontece? Ele aumenta para você o tamanho, de forma que o João Kleber, né, agora você vai conseguir, né, aparecer. Opa, não dessa forma. Quando você quebra, ele quebra para a parte de baixo, né? Então, se está João Kleber aqui, ele vai ficar assim: João Kleber. Tá aqui. Agora eu consegui colocar a informação, certo? Então eu quebrei, né, o texto automaticamente. Perfeito? Então, conseguiram entender? Se eu selecionar a opção quebrar texto automaticamente, se eu não tiver selecionado essa opção, se eu digitar uma palavra que for maior que o tamanho, o campo da célula, não vai aparecer a informação completa. Agora, quando eu seleciono quebrar texto automaticamente, ele vai como se fizesse uma quebra de linha, né, de modo que a palavra inteira consiga se encaixar na célula. Perfeito? Mesclar e centralizar. Outra opção bem interessante. Imagine só. Eu tenho aqui 3 células, certo? E aqui eu tenho o nome João, novamente, tá? Só que vamos supor que, por uma situação hipotética, você quer colocar o nome João nessas três células. Então você não quer aparecer, por exemplo, essa divisão. O que você faz? Você coloca mesclar e centralizar. Uma vez que você inseriu essa informação, vai ficar dessa forma aqui. Você vai ter as mesmas 3 células, só que você não vai ter a divisão conforme agora. Então vai ficar João. Um usuário leigo vai imaginar o seguinte, né? Que essa célula é somente uma, mas nós sabemos que ela não é uma só. Ela é composta por 3 células. Por que ficou dessa forma? Graças à opção mesclar e centralizar. Então, uma vez que você aplicou mesclar e centralizar, vai ficar desta forma. Perfeito? Então, vimos aí mais um grupo quando se trata de página inicial. Vamos para o próximo grupo? Números. Muito importante isso aqui. No grupo números, gente, você vai inserir o seguinte. Imagine que você está trabalhando com valores monetários, certo? Então você vai ter que colocar lá, por exemplo, o R e o cifrão, né? Estou trabalhando com 50 reais, certo? Se não tiver selecionado a questão de moeda, por exemplo, né, vai aparecer simplesmente o número. Então, nesse grupo número é muito importante mesmo, tá? Você pode colocar a opção de moeda, você pode colocar a questão de porcentagem, 20%, 10%, 5%, você pode colocar a questão de números, né? E aí tem a parte também muito interessante, que é a questão do uso da vírgula. Se você quer uma casa decimal, se você quer 2 casas decimais, se você quer aumentar, se você quer diminuir, tudo isso graças à opção, né, ao grupo números. Então, números também é muito importante, temos que salientar isso aí, beleza? Estilo, tá? Estilo, se fosse comparado ao Word, né, 2013, nós temos uma guia que é o design em questão, né? Mas utilizando a mesma ideia do estilo, aqui você vai formatar, gente, que é a terceira parte
do módulo de Excel. Ah, como assim formatar, professor? Bom, você vai colocar a cor que você quer, se você quer, por exemplo, utilizar um tipo de célula, se você quer utilizar um tipo de tabela, se você quer colocar um design diferente, tudo isso vai ser na opção estilo. Perfeito? Células, também um grupo muito importante. Imagine só que aqui eu tenho uma tabela com determinado mês, né? E aí eu criei uma nova tabela aqui, só que eu coloquei março, por exemplo. E eu esqueci, né, de inserir, por exemplo, no meio de janeiro e março, o mês de fevereiro. Eu vou ter que apagar a tabela inteira, gente? Não. Simplesmente você vai no grupo células e você vai inserir. Quando você clica em inserir, você vai perceber que ele vai perguntar o seguinte: você quer inserir uma linha inteira, uma coluna inteira, né? Ou você pode excluir uma célula inteira, uma linha inteira ou uma coluna inteira. Então, tudo isso graças ao grupo de células. Bom, opção de edição. Também muito importante. Quando se trata de edição, nós temos 3 coisas que vocês têm que decorar isso aí, tá? Porque isso cai muito em concurso público. Primeira coisa, a questão do autossoma, tá? Que é esse ezinho aqui, ao contrário, né? O que acontece? Aqui você vai inserir funções, né, automáticas, média, mínimo, soma. Então aqui é como se fosse um atalho das fórmulas que nós vamos ver posteriormente, beleza? Então você utiliza muito isso aqui, tá? Outra coisa que eu preciso saber é a questão de classificar e filtrar. Então você pode classificar, por exemplo, um texto ou uma numeração. Você pode colocar filtrar, por exemplo, na ordem crescente, decrescente, né? Outra coisa interessante, essa borrachinha, a CESP coloca e muito. Essa borrachinha tem a mesma funcionalidade se comparado ao Word 2013 de limpar formatação, só que aqui não está seguido do azinho, né? Então, quando você clica aqui, ele aplica ia dizer para vocês exoneração, lembrando de concurso público, né? Ele aplica o seguinte, ele desfaz todas as formatações realizadas naquela célula que estiver selecionada. Perfeito? Outra coisa interessante também é localizar e selecionar. Tem que ter a mesma funcionalidade se comparado do Word também, né? Você pode localizar, você pode selecionar. Perfeito? Então, isso aqui, né, são todos os grupos que podem cair, né, quando se trata da guia página inicial. Lembrando, eu não vou ter que utilizar todos, né, os campos. Eu marquei para vocês o que mais se cobra quando se trata de concurso público. Beleza? Então vamos para a próxima guia, que seria a guia inserir. Bom, gente, a guia inserir, primeira coisa que vocês têm que ter noção é o seguinte: quando se trata da guia inserir, eu vou inserir um objeto, tá? É isso que você precisa saber. Eu vou inserir um objeto. E aí os grupos que eu preciso saber. Quando se trata de Excel, você precisa saber do grupo ilustrações. O que eu preciso saber do grupo ilustrações? Que você vai inserir imagem, né? Que você pode inserir imagens online, porque nós já falamos que o 2013 ele trouxe essa integração que você pode buscar diretamente da web. E você pode inserir formas, símbolos, etc. Então, esses 3 podem cobrar no seu concurso aí. Perfeito? Então, dentro do grupo ilustrações eu posso inserir imagens online, ou eu posso inserir formas, beleza? E aí você tem que saber que quando se trata de Excel, eu tenho um grupo dedicado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí
mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Para gráficos. Lá no Word não, no Word fica aqui dentro, né? Para quem viu a aula de Word, se lembra quando o Word ele tem todas as opções de inserir, né? Aqui eu tenho a opção de forma, a opção de imagens, a opção de gráficos. Aqui não, no Excel eu tenho um grupo dedicado, beleza? E aí você pode selecionar ao seu gosto, se é pizza, né? Se é 3D, na verdade as opções, as configurações que você quer realizar. Outra coisa que eu preciso saber, links. A mesma ideia do Word, né? Você vai referenciar alguma coisa, você pode referenciar uma célula, da onde você tirou esse valor, de um arquivo. Então, links você precisa saber. Ah, mas eu quero trabalhar, por exemplo, no Excel com equações, e eu sei que nas equações existem alguns símbolos que não são reconhecidos pelo teclado, certo? Como que eu vou colocar essa fórmula? Tem como? Claro que tem como, graças ao grupo símbolos, na qual você pode colocar uma equação, na qual você pode colocar um símbolo que não é reconhecido pelo seu teclado. Então é isso que pode se cobrar quando se trata da guia inserir, beleza, gente? Então vamos para a próxima guia, layout da página. Tá? A layout da página, nós temos dois grupos somente que pode cair, tá? Quais são os grupos? Temas, configurar página. O configurar página praticamente é a mesma coisa, né? Quando se trata do Word 2013, você vai definir a margem da sua planilha eletrônica. Você vai falar o seguinte: você quer na posição horizontal ou você quer na posição vertical? Seria retrato ou paisagem? Qual o tamanho que você quer? Você quer o papel A3, papel A4, beleza? E aí você pode inserir quebra e plano de fundo, tá? Então isso também praticamente é a mesma coisa quando se trata do Excel 2013. Opção de temas. Temas, você vai lembrar isso aqui de design também. É a mesma questão quando você formata uma tabela. Você pode aplicar um tema para sua página, na qual esse tema pode automaticamente colocar um tipo de fonte, colocar um tipo de cor, colocar um tipo de estilo, ou você pode definir de individual. Perfeito? Então, temas e configurar a página é umas opções que caem em concurso, né, quando se trata da guia layout da página. Lembre de tema, gente, personalização. Você pode personalizar as cores, você pode personalizar as fontes e os efeitos aplicados na página inteira, na estrutura da página, não na tabela, né? Agora, eu posso também configurar a página, né, a orientação à paisagem, eu posso colocar um papel A3, um tamanho A4, eu posso colocar um plano de fundo na
na minha planilha, tudo isso graças à guia layout de página. Perfeito? Agora vamos, né, para uma nova guia. Guia essa que é chamada de fórmulas. Na verdade, se você comparar mesmo, tá? Essa é a guia mais importante quando se trata, né, de planilhas eletrônicas. Porque planilhas eletrônicas nós vamos trabalhar com funções e nós vamos trabalhar com fórmulas. E aonde que nós vamos encontrar isso? Tudo aqui dentro. Aqui, gente, vai estar cadastrado todo e qualquer tipo de função que se existe. Aqui vai estar cadastrado toda e qualquer fórmula que você imaginar. Aí você pode dividir ainda a questão das funções, né? Você pode ter uma função financeira, lógica, texto, data e hora, pesquisa, matemática e mais funções. Se eu não me engano, são mais de 200 tipos de funções, tá? É claro que nós não vamos ter que aprender as 200 funções, né? Eu já separei para vocês as que mais caem. Mas se perguntasse, aonde que eu posso consultar os tipos de funções que se existem? Bom, existe uma guia fórmulas e existe um grupo chamado biblioteca de funções, né? É só você lembrar, biblioteca vai ser um conjunto de quem? De funções, tá? Então pode se cobrar o seguinte, aonde eu encontro todos os tipos de fórmulas existentes, né? Existentes dentro do Excel 2013. Você vai na guia fórmula e você vai no grupo biblioteca de funções. Lá você vai encontrar todas as fórmulas, todas as funções que podem se existir, né? Quando se trata de planilhas eletrônicas. Perfeito? E aí nós vamos para a parte da guia de dados, tá? Guia de dados é bem simples de salientar, gente. O que pode cair quando se trata da guia dados? Preste atenção, você tem um arquivo no bloco de notas, por exemplo, uma lista de nomes, e você vai ter, né, que passar essa lista de nomes para o Excel. Você vai ter que digitar tudo novamente. Imagine que essa lista tenha 1 milhão de nomes. É gigantesca. Não há necessidade de você digitar. Simplesmente você pode, na guia dados, no grupo obter dados externos, e aí você vai selecionar de outras fontes do texto, no caso, e vai selecionar o arquivo em questão. Então, tudo isso você consegue graças à guia dados, né? E ao grupo obter dados externos. Então, se cair isso numa questão de concurso público, se eu tenho um arquivo TXT, né, que é texto, que possui 1 milhão de nomes, e eu preciso que esse arquivo seja transformado em Excel, eu vou ter que digitar tudo novamente? Falso. Você pode obter, você pode importar esse arquivo e vai funcionar tranquilamente, beleza? Além de você conseguir, né, importar esse arquivo, você pode classificar ele. Né? Classificar como? Você pode colocar na forma decrescente de Z a A ou crescente de A a Z, ou você pode colocar um filtro conforme você quiser. Você pode, por exemplo, colocar o seguinte: toda vez que aparecer a palavra João, vou colocar em vermelho. Isso é um filtro qualquer, certo? Então você pode colocar tanto classificar quanto filtrar. Perfeito? Então vimos aí tudo que se cai, né, quando se cobra, quando se trata, né, da guia dados. Perfeito? Agora nós vamos para o menu, menu seria no Calc, perdoe-me, tá, gente? Quando se fala a guia exibição. Já que eu falei erroneamente, né, alguns concursos, né, assim como eu citei anteriormente no Word, tratam as guias como menu, tá? Por hora, né, nenhuma banca discordou ou achou isso como errado. Nós vamos aceitar que guia e menu são as mesmas coisas, tá? Mas em tese, falando na parte prática, quando se trata do Excel, são guias, né? Menus é quando se aplica no Calc, né? Que nós vamos ter um módulo também dedicado, que seria o seu concorrente, né? Que seria um software aplicativo do Suite LibreOffice. Perfeito? Então vamos continuar aqui, né, na guia exibição. Professor, o que pode cair na guia exibição? Existem duas formas: o modo de exibição, certo? E pode cair também o grupo Zoom. Primeira coisa que eu vou salientar para vocês, tá? Que pode cair o seguinte:
Qual é o modo de exibição padrão de uma planilha eletrônica? Se você associar a ideia do Word, você vai colocar modo de impressão. E aí a sua resposta está errada. Quando se trata de Excel, o modo de exibição padrão é normal. Então você tem que decorar isso aqui. Modo de exibição normal. Perfeito? Então, toda vez que perguntar qual que é o modo de exibição, né, do Excel, normal. Outra coisa que eu tenho que salientar quando eu falo agora do grupo Zoom, né? Nós vimos no Word que o Zoom padrão é 100%. Só que nós temos uma diferencinha agora, certo? Que diferença é essa? Aqui continua 10%. Só que o problema agora é que no Excel é 400% e no Word era 500%. Então você elimina essa figura, tá? Então, padrão 100, posso chegar até 10, né? E o máximo 400%. Perfeito? Diferentemente do Word, que chega até 500%. Beleza? Então, essas são as guias e os grupos que mais caem em concurso público. Beleza? Lembrando, ele pode te perguntar, né, aonde eu consigo aumentar o zoom, qual é a guia e o menu, né? Qual que seria a opção normal, né? Ele pode te perguntar esses comandos, né? Só que você tem que passar uma breve leitura, né, das guias e dos menus, mas o foco mesmo é a questão de funções e fórmulas. Perfeito? Então, essa é uma parte que vocês têm que dar uma pincelada na casa de vocês. Abram o Excel 2013. Para quem não tem o Excel 2013, instalem, né, e dê uma olhada, porque vocês viram que mesmo que eu resumi para vocês, ainda existem bastante opções para você poder trabalhar. Perfeito? Porque é praticamente impossível você dar um módulo de Excel em 2 horas e meia, né? Então eu vou trazer para vocês o mais resumido, tentando ser o mais objetivo possível. Beleza? E agora vamos entender, né? Que eu falei para vocês que nós íamos entender a estrutura. Agora sim nós vamos partir para fórmulas e funções. Beleza, galera? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem o material de apoio, no YouTube não tem o material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas,
Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!